Galerinha, como é que vocês estão? Pessoal aí, estudioso da área da história. Vamos seguir com mais um vídeo explicativo de um conteúdo que é bem importante, é um conteúdo fundamental para a compreensão de vários conceitos históricos, né? Porque é o que? É o conteúdo mudanças na Europa feudal. Né? Esse assunto ele é de extrema importância porque ele mostra as transformações ocorridas na Europa, no começo aí do século X, século XI, até o século XIV, né? E essas mudanças que foram muito importantes para a criação de uma base, vamos dizer assim, de um novo modelo de sociedade, de mundo, né? Várias coisas, essas transformações, várias coisas surgidas nesse período influenciaram o mundo até hoje, né? Então, eu espero que vocês compreendam alguns desses conceitos, entendam algumas dessas transformações e a importância delas para a formação da nossa sociedade, do nosso mundo atual, tá? Então, o tema dessa aula são as mudanças na Europa feudal, né? Vocês sabem, né, que com o fim do Império Romano, a Europa ela passou por um processo aí mais ou menos de ruralização da economia, né? Passou a ser uma economia voltada para os produtos rurais, o feudalismo, ele começou a se organizar de uma forma mais contundente, mais forte, né? Só que o foco dessa aula não é esse novo sistema, essas transformações gerais, essas são as transformações sociais, né, que vão ocorrer. Então, surgiram algumas tecnologias para a época, que hoje são coisas aparentemente ultrapassadas, mas para o período que a gente está estudando, aí no século XI principalmente, foram revolucionárias. Tecnologias essas que foram fundamentais para aumentar a produção de alimento, né? Então, o que são essas tecnologias? Para a gente entender essas mudanças, nós temos que começar com essas tecnologias. Uma delas é a chamada charrua, né? A charrua ela é uma ferramenta que faz com que se trabalhe a terra, né? Com que a terra possa ser, como eu posso dizer, que trabalha e conhece mais na área agrícola, ela consegue revirar a terra, consegue cavar a terra com mais profundidade, é um instrumento de ferro, né? Puxado normalmente por pessoa, até por animais, em que faz com que a terra ela revire e isso melhora um pouco a qualidade de onde vai ser produzido o alimento. Tá? Então, são várias inovações. A primeira é a charrua. A segunda, eles começam, os agricultores desse período, a perceber que tem que fazer uma rotação da terra. Né? Eles não podem usar a terra inteira para cultivar um produto. Por quê? Porque senão a terra ela vai perdendo sua qualidade, vai perdendo seus nutrientes. Então, eles começam a usar a rotação trienal. Né? Então, no primeiro ano, numa parte eles plantam aveia, na outra parte trigo e deixam um pedaço da terra em repouso para essa terra se regenerar, né? Para ela se fortalecer para ser cultivada. Né? Então, no segundo ano, aquela área que estava em repouso, por exemplo, eles vão plantar trigo, a área que eles plantavam aveia, eles vão deixar em repouso, né? A área que plantava trigo, eles vão plantar aveia. Eles vão fazendo uma rotação da terra, né? Todos os anos eles vão mudando o local que eles vão produzindo os alimentos para que a terra tenha essa regeneração, os nutrientes da terra possam se fortalecer para que a terra não perca a sua qualidade de produzir, né? Com o passar do tempo. É uma técnica que é usada até hoje, né? Os agricultores sabem que se eles usarem a terra sempre para plantar um determinado produto, vai chegar uma hora que aquela terra vai perder seus nutrientes, sua qualidade, né? Então eles perceberam isso lá no século XI. Uma outra forma simples, que é considerada uma inovação, que ajudou muito na produção dos alimentos, foi o modo que se atrelava os cavalos, né? Então o cavalo ele era usado muito como tração, como força na produção dos alimentos, no trabalho na terra. E tinha uma época que eles atrelavam o cavalo pelo pescoço, né? Então isso fazia com que o cavalo ele sufocasse, ele ficasse mais fraco, alguns animais chegavam até a morrer. Então o rendimento, né, a força de trabalho esperada daquele cavalo era perdida. Então eles perceberam, né, uma coisa óbvia, que tinha que atrelar o cavalo pelo peito, né? Que ele tinha que puxar pelo peito, é a parte mais forte do corpo dele.
onde ele é mais resistente e obviamente não ia sufocar e morrer, né? Então os caras, se ligaram nesse lance, tá? Mas isso ajudou a... né? O cavalo era uma ferramenta de trabalho, é um animal, mas era usado como uma ferramenta, ajudou que aquela ferramenta trabalhasse melhor, né? Produzisse melhor resultados no seu trabalho. E outra coisa também que revolucionou essa forma de produzir foram os moinhos acionados pela força da água e do vento, né? Esses moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos, principalmente, né? Então ele foi uma inovação tecnológica que fez com que se produzisse mais e melhor os alimentos, tá? Entender esses conjuntos de inovações, tá? Eles são importantes entender por quê. Porque se a gente pegar todas essas tecnologias do século X, XI, isso vai fazer com que se produza mais, né? Se produza mais alimentos com uma qualidade melhor, né? Então, se tem mais alimentos, as pessoas estão se alimentando melhor, vai melhorar a qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, as famílias vão crescer, né? Porque eu vou ter filho porque, né, tem alimento. Então antes eles pensavam que não vamos dar uma segurada, né? A população não aumentava tanto porque a oferta de alimento não era tão abundante. Agora não. Agora vai ter alimentos de sobra por conta dessas tecnologias e vai fazer com que as famílias elas cresçam, né? Então nós temos até um dado interessante do historiador o Hilário Franco Júnior. Ele diz que entre o século X e XIII, a população da Europa, no começo ali, era de mais ou menos 22 milhões de pessoas. Com essas inovações, possibilitou com que o aumento da população fosse para 55 milhões de pessoas. Então, aí coisa de 200, 300 anos, mais que dobrou a população da Europa. Foi de 22 para 55 milhões de pessoas, né? Graças a essas inovações tecnológicas que fizeram com que a produção de alimento aumentasse. Beleza, nós vimos dois pontos importantes, né? As inovações tecnológicas e o aumento da população devido a essas técnicas de produzir alimentos. Tranquilo? Vamos para o terceiro ponto. Com o aumento da oferta de alimentos, com o aumento da oferta, com o aumento da população, já não tinha, e com essas inovações, não precisava ter tanta gente trabalhando na agricultura. Tá? E isso fez com que as pessoas começassem a desenvolver algumas técnicas de produção diferenciadas. Então, a maioria da população no começo era agricultora. Então, como se tem animais, tem inovações e tem uma população aumentando, vão começar a surgir novas formas de se produzir. Então, é onde surgem os artesãos, né? Que são aí os sapateiros, os carpinteiros, os ferreiros, né? Por quê? Porque vai precisar desses produtos também para as pessoas e também para o trabalho. Então surgem novas profissões, né? E os agricultores também já vão começar a se aprimorar, vão começar a desenvolver outras técnicas de trabalho, tá? Então, como está sobrando alimento, como se está produzindo sapatos, está produzindo ferramentas de peça, começa a nascer aí uma coisa chamada comércio, né? Uma coisa que não era tão comum. Então, há um nascimento do comércio nessa época também, tá? Então, assim, eu moro aqui num determinado lugar, né? Nós produzimos aqui determinado tipo de alimento, nós produzimos enxadas, charruas, ferramentas de metais, né? Nós somos ferreiros, né? Só que a gente está produzindo, a gente está se alimentando, a gente está usando o nosso trabalho, está sobrando, né? O que eu vou fazer? Vou fazer comércio, né? O meu vizinho lá na outra cidade, ele produz milho, né? Milho não, porque o milho era na Europa, era da América, desculpa. Produzia batata, né? E eles produziam também, lá eles eram faziam muitos, eram sapateiros, né? Então, assim, eu tinha aqui enxada, ele tinha sapato. Eu tinha repolho, ele tinha batata. Né? O que eu ia fazer? Ia fazer comércio com ele. Né? Então, vamos trocar o nosso produto, vamos fazer isso. Então, assim, começou a surgir um comércio local. Um comércio que começa pequeno e ele vai aumentando. Né? Então, através da troca, do escambo de produtos, começou a nascer um comércio. E esse comércio começou a ficar cada vez maior. Né? Então, começaram a vir pessoas de outras cidades para fazer o comércio, né? Cada vez mais longe para negociar seus produtos
com outras cidades. Tá? E isso levou também a novas rotas comerciais. Tranquilo? Dentro dessas trocas comerciais, surgiu uma coisa chamada feiras. Né? Então, assim, mais ou menos as feiras medievais. Essas feiras, elas duravam mais ou menos de 15 a 60 dias, e ocorriam umas 2 vezes por ano em lugares diferentes da Europa. Tá? Então, o que era isso? Vinha um cara lá da Inglaterra, vinha um cara lá da França, se encontrava em determinado lugar, né? Vinha um cara lá da Espanha, um cara de Portugal, um cara da Alemanha, né? Num determinado lugar da Europa e traziam seus produtos para negociar, né? Então, assim, o cara lá da Inglaterra trazia um produto que não tinha aqui na França, o cara da França, e assim eles iam negociando. E começou a surgir um fatorzinho muito importante, a moeda, né? A moeda de troca. Então, vinha o cara lá da Inglaterra com a sua moeda, com o seu dinheiro, tinha um cara da França com o seu dinheiro. Obviamente que o dinheiro da Inglaterra não valia na França, valia de forma diferente. Aí começou a surgir um cara que é conhecido até agora, que era o cambista. Então ele fazia o câmbio. Então o cara tinha moeda da França, tinha moeda da Inglaterra, o inglês vinha, eu quero comprar um produto da França, então eu vou trocar aqui a minha moeda por uma moeda da França. Era o cambista que estava trocando a sua moeda, como ocorre hoje nas casas de câmbio. Se eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou ter que ir numa casa de câmbio, pegar o meu realzinho, que não vale mais quase nada, e comprar dólar. Né? Então tinha essa troca. Quem organizava isso era uma pessoa chamada cambista. E essa troca de moedas ocorria num lugar, né, num lugar de madeira, um banco de madeira. Né? Então, o que os caras diziam? Eu vou lá no banco trocar meu dinheiro. Eu vou lá no banco fazer um câmbio, uma troca. E assim nasceu essa instituição que é conhecida até hoje, o banco. O banco. Nunca se perguntaram por que o banco tem nome de banco? É porque lá na Idade Média, por conta das feiras, os cambistas usavam um banco de madeira para trocar moeda. Olha aí que legal. Isso aí eu acho que você não sabia. Ficou sabendo uma curiosidade legal. Né? Enfim, com o nome com os bancos surgindo, né, a pessoa que controlava ali acabava sendo chamada de banqueiro. Né? Hoje os banqueiros não ficam no banquinho trocando moeda, eles são donos de banco, pessoas milionárias, enfim. Né? Mas aí surgiu esse conceito que a gente usa até hoje. Dá uma descansada que ainda tem muita coisa ainda para a gente entender desse assunto. Eu vou dar uma acelerada que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, com esse comércio, com essas feiras, né, começaram também a surgir novas cidades, as pequenas cidades começaram a aumentar, a pessoa ia de um lugar para o outro, ia morando, né, o aumento da população fez com que cidades surgissem. Então, tudo isso em consequência do aumento da produção de alimentos que a gente viu ali, fez com que surgissem feiras, que aumentasse a população, aumentasse o comércio, aumentasse as cidades. Beleza, né? Tranquilo. Vamos para o próximo assunto. Então, ainda dentro desse período, ocorreu um fato muito, muito grandioso para a história, que foi temas de filmes, sempre estudado em história, sempre cobrado em vestibulares, Enem, que são as cruzadas. Acho que todo mundo já ouviu falar. Né? O que eram essas cruzadas? Então, os cristãos europeus ali desde o século V, né, depois de Cristo, ele tinha esse hábito de ir lá para a Terra Santa, né, fazer a peregrinação, ia para Jerusalém, visitar o túmulo de Cristo, visitar os lugares onde Cristo viveu, né? Só que depois, lá na Terra Santa, houve umas mudanças e os muçulmanos, os turcos, né, da religião muçulmana, acabaram ocupando a Terra Santa. E eles meio que proibiram os cristãos europeus de visitar o túmulo de Cristo. Né? Então, a Europa, onde tinha o Papa, né, os cristãos, seguidores de Cristo, não gostaram disso, imagina. Né? Então, o que ali na Europa o Papa fez? Organizou uma expedição militar, né, com o objetivo de ir para a Terra Santa, libertar aquele lugar dos muçulmanos, porque aquele é o lugar onde Cristo viveu. Então, os cristãos queriam ter acesso àquele lugar. Né? Então, se organizou as cruzadas com um objetivo de retomar a Terra Santa. Né? O primeiro objetivo foi esse. Só que não foram só soldados que participaram das cruzadas. Acabaram indo mercadores, dirigentes da igreja, comerciantes, nobres e pessoas comuns. Né? Então, cada um tinha seu objetivo. Os dirigentes da igreja
queriam libertar a Terra Santa, né, como para se tornar um lugar de peregrinação. Os mercadores queriam ir lá para o Oriente, para aquela região, para fazer trocas comerciais, pois lá tinham produtos que não tinha na Europa, ele queria também vender produtos que estavam sobrando aqui lá para eles, queria fazer uma nova rota comercial, lá com o Oriente, lá com a China, aquele lugar tinha que passar por ali. Enfim, os nobres queriam ir para lá para conquistar terras, riquezas, tinham essa ambição, né? E as pessoas comuns, elas acabaram caindo aí numa história da igreja, que se elas fossem lutar pela igreja, elas iam obter a salvação eterna. Mesmo que elas morressem, o lugar delas no céu estava garantido. Então, acabaram indo defender a igreja, achando, né, que obviamente elas iam garantir o lugar delas no céu. E assim se organizou várias cruzadas. Nós temos 4 grandes cruzadas ao longo da história, desde o ano 1096 até o ano de 1204, e durante quase 200 anos tivemos 4 grandes cruzadas, e as cruzadas foram vencedoras, né? Conseguiram libertar a Terra Santa, e isso trouxe também algumas mudanças para a Europa, algumas consequências. Entre elas, a gente pode dizer como um aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, né? Aumentou ainda mais aquelas rotas comerciais. Então a Europa começou a negociar com outros lugares lá no Oriente, né? Os europeus acabaram, principalmente os italianos, né? Acabaram se tornando grandes comerciantes, começaram a enriquecer, começaram a ter acesso a artigos que eles não conheciam. Então isso provocou uma mudança no modo de vida das pessoas na Europa também, né? E isso fez com que surgissem também novas profissões, a Europa passasse por uma nova transformação, né? Então ela estava em constante transformação, e isso fez com que a Europa crescesse e evoluísse ainda mais, até certo ponto, né? Então ali entre o ano 1000 e 1300 a Europa cresceu, a Europa prosperou, porém eles tinham hábitos, né? Até tem alguns videozinhos interessantes que mostram, tinham hábitos de vida, de higiene, nada certinhos, vamos dizer assim. Não existia esgoto tratado, não existia... as casas eram muito sujas, era tudo jogado, né? Não existia coleta de lixo. A Europa alguns países da Europa eram muito emporcalhados, vamos dizer assim, né? Então isso fez com que as pessoas adoecessem mais fácil, né? Além disso, entre 1315 e 1317, nós tivemos na Europa aí algumas mudanças climáticas, né? Que, por exemplo, muitas chuvas, né? Que fez com que se perdesse muita produção de alimentos, tá? E aquelas terras que estavam produzindo alimentos, elas, como a população aumentou, precisava de roupa, uma parte daquelas terras começou a ser usada para criar ovelhas, para fazer lã para as pessoas vestirem, né? Então diminuiu a área de produção de alimentos, deu aí 2 anos de intensos fatores climáticos, principalmente chuva, com que se perdesse grande parte da população, né? Tudo isso aliado a péssimas condições de vida, de higiene, fez com que por esses 2 anos grande parte da Europa sofresse pela fome, né? Então faltou alimento para esse grande contingente de pessoas que haviam surgido nos séculos anteriores. Então os europeus passaram por um período de fome, de miséria, muita gente morreu, né, por conta disso, né? E para se aliar a tudo isso, por conta desse comércio com o Oriente, acabou vindo para a Europa a chamada, né, peste negra, peste bubônica, uma terrível epidemia que ocorreu naquela época, que dizimou, matou muita gente, matou 25% da população da Europa. Então como é que essa doença vinha? Os navios vindo do Oriente, lá no Oriente tinha essa doença, esses navios eles eram cheios de ratos, e o rato trazia, né, com pulga, e essa pulga, o rato tinha essa doença, a pulga picava o rato, depois ia e picava as pessoas, e assim ia transmitindo. Era como as condições de higiene eram péssimas, cheio de lixo, tinha muito rato na Europa, isso fez com que a doença se espalhasse rapidamente, né? Então ali entre 1347 e 1350, muita gente morreu, milhares de pessoas morreram na Europa dessa terrível doença, que é uma das piores epidemias da história, né?
Então, assim, essa doença ainda não está controlada, ainda morre gente da peste. É claro, com menos intensidade, a gente não tem mais epidemias, né? Mas ela marcou a história, né? Até tem alguns anos aí que ela durou vários séculos na Europa, até que ser mais ou menos controlada, né? Mas ela é um fator marcante na história, a epidemia de peste negra, tá? Continuando nessas transformações, nesses eventos, então nós tivemos aí uma crise de alimento, né? Doenças, né? E para piorar ainda tivemos a Guerra dos 100 Anos. Tá? O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Na verdade ela não durou 100 anos, durou um pouquinho mais. Ela ocorreu entre 1337 e 1453. Tá? Ela foi um conflito que durou 116 anos e foi entre a França e a Inglaterra. Então assim, ó, motivos. Vocês que estão estudando história, vocês têm que saber os detalhes que estão no livro, né? Eu estou aqui trazendo uma explicação, algo geral, né? Então, foi uma disputa, na verdade, entre dois grupos pelo trono da França, né? Então, os ingleses, eles queriam, tinha alguns parentes ingleses lá, queriam dominar, queriam assumir o trono do reino lá na França. E os franceses tal, meio que não gostaram, acabaram organizando uma guerra. Foi uma guerra entre a Inglaterra e a França pelo domínio do trono francês. Tá? Então isso fez com que muita gente morresse, aquela situação da fome aumentasse, né? Então foi um conflito entre nobres, né? Aumentou aquela situação ruim que já estava na Europa por conta da epidemia, por conta da fome, né? Então, piorou essa situação. Dentro desse contexto, surge uma personagem histórica que vale a pena uma aula só sobre ela, só vou falar por cima aqui, que é a Joana d'Arc, né? Que lutou dentro dessa Guerra dos 100 Anos, né? Que é um fator muito marcante dentro da história, tá? Enfim, acabou a guerra, né? Então a população ali tinha sido reduzida, né? Estava em situação de crise, uma crise grande. O que o povo fez? Se rebelou, não aguentou mais. Então as chamadas rebeliões camponesas, né? Então era chamado também de Jacquerie. Não sou muito bom no francês, né? Então os Jacqueries eles eram os camponeses. Então, por conta de toda essa situação, ainda existiam os nobres, as pessoas um pouquinho mais ricas que estavam vivendo um pouquinho melhor, mas os camponeses estavam nessa situação de miséria, de fome, eram os mais atingidos, como sempre, os mais pobres sempre são mais atingidos. Acabaram se revoltando contra os nobres, acabaram saqueando o castelo, queimando, matando muitos nobres, né? Foi uma revolta muito grande, só que o exército dos nobres se juntaram, né? Fizeram um exército muito forte, acabaram combatendo os camponeses, acabaram matando muitos camponeses também, houve essa reação e esse conflito logo foi também controlado, né? Só que o que dá para tirar de lição? Tinha que mudar alguma coisa. A Europa ela passou por grandes períodos de ascensão e queda muito rápido, né? Coisa de 200, 300 anos. E isso fez com que muita lição se aprendesse. Na Europa eles aprendem as lições muito rápidas, né? E isso vai levar ao renascimento, ao humanismo. O mundo europeu vai passar por uma nova fase, uma nova era de descobertas, né? Que estão cada vez mais influenciando a formação do mundo como é hoje. Uma coisa muito importante desse período também, que é o surgimento das universidades, de técnicas onde que eles vão começar a produzir vidros, vão começar a produzir os talher, nem o talher não existia antes desse período, então várias coisas vão surgindo que vão melhorar a qualidade de vida, vão melhorar a vida das pessoas. Isso faz com que a Europa se torne, né, uma potência mundial na época. E depois, dentro desse contexto, também surgem as grandes navegações, onde a América vai entrar no mapa mundial, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que desde lá da produção, lá das inovações tecnológicas, da charrua, né? Da rotação, dos moinhos, daquelas coisas, que fez com que a Europa se transformasse, surgiram ou aumentaram as cidades, surgiu o comércio, tive as cruzadas que fez com que o comércio que era só na Europa
passasse lá para o Oriente, para outros lugares do mundo, né? Só que uma das consequências disso foi a peste, foi a fome e foi a guerra, tá? Então a Europa passou por um período intenso. De vez em quando a Europa passa por esse período, né? Nós tivemos aí no começo do século XX 2 guerras mundiais nesse continente e novamente nós estamos vivendo um período aí de agora é uma pandemia, né? Mas também a Europa aí foi bem atingida e a história às vezes se repete, né? Às vezes tem essa repetição e nós temos que sempre tirar a lição. Nós temos que aprender o que aconteceu lá no passado que de repente pode se repetir hoje. Então, será que nós vamos ter uma nova guerra em breve? Será que nós vamos ter grandes revoltas em breve? O que vai ser o nosso futuro? O que nós podemos tirar de lição com esses acontecimentos de séculos atrás? Né? Como eu falei, a história muitas vezes se repete de formas diferentes. Mas nós tivemos um grande crescimento tecnológico, populacional, de tecnologia. Tudo isso levou, né, contribuiu, ajudou também, pois não foi uma coisa meio que desordenada, levou ao aumento do comércio mundial na época, que trouxe como consequência uma grande doença, né? E depois guerra e revoltas. Tá? Então fica como reflexão. Como será o mundo daqui a alguns anos? Será que nós teremos guerras, revoltas? Será que nós vamos aprender as lições do passado e não vamos repetir esses erros? A história serve para isso, para aprendermos as lições também e não repetir certos erros. Só que os nossos governantes muitas vezes não sabem disso, ou fingem não saber. Como será o nosso futuro? Vamos tentar aprender com essas lições da história. Tá? A aula de hoje era essa. Peço desculpa, pois não sou um profissional da internet, do YouTube. Muitas vezes aqui eu me enrolo um pouco, dou uma gaguejada, né? Mas eu espero que vocês consigam entender. Só que assim, essa aula ela foi por cima. Não entrei em detalhes, quase não falei em datas, quase não falei em personagens. Tudo isso está nos livros. Isso aqui é uma coisa básica para ajudar você a entender aquilo que está no livro, ou está em algum texto na internet, ou está nas aulas que você vem recebendo. Tá? Espero que ela tenha sido útil, que tenha esclarecido algumas coisas. E estou aberto aqui a comentários, estou aberto a like ou dislike. Né? Você sabe que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito aberta. E comentem aí embaixo. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. E comenta também se não gostou. Tá? É isso aí, galera. Até a nossa próxima aula.